Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, sou jornalista da Câmara Municipal e hoje eu vou receber mais um vereador aqui no nosso podcast, vereador Jorge Pinheiro, do PSDB. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Poliana. Um imenso prazer estar aqui para poder falarmos um pouquinho aí neste podcast. Está fazendo sucesso, né? Muitos vereadores têm comentado e também a população. E aí a gente vai hoje participar desse momento aqui bem bacana. Legal. Acredito que seja, porque a gente costuma dizer que é um espaço de desconstrução. Um espaço, na verdade, em que o vereador pode se mostrar mais como o ser humano. Como gente, né? Que muitas vezes a gente não é visto. Exatamente. E uma das coisas, né, a gente conhece bem o perfil do senhor como parlamentar, já 2 mandatos, 2016, depois 2020, e as bandeiras que levanta, né, sempre relacionadas à defesa da vida, à família, e aí geram muitas curiosidades a respeito da sua vida mesmo, né? Então, eu até estava dando uma olhada no Instagram, rede social que todo mundo hoje acessa. Para quem quiser também acompanhar no Instagram, @Jorge Pinheiro Oficial. Então, vão ter 2 Os, né? 2 letras Os. Jorge Pinheiro Oficial, vai lá e acompanha. Tem uma partezinha onde é colocada a família. E a base da família, pai e mãe. Que o senhor teve a sorte realmente de ter uma família assim de base. Queria que falasse um pouquinho sobre esse pai, sobre essa mãe do Jorge Pinheiro. Quando a gente vai falar sobre família, nós não temos como não falar do pai e da mãe, né? Que é de onde se origina de fato toda a família, ou de onde deveria se originar, né? Nós aqui não fazemos qualquer discriminação, aquela questão de famílias que surgem de repente, né? Mas aí a gente sabe que no plano original o pai e a mãe têm um papel importantíssimo. Eu posso dizer na minha família e na minha casa que para mim tudo que sou se iniciou de verdade com os meus pais. Meu pai, José Alci Pinheiro, foi presidente da Federação Cearense de Futebol, foi prefeito de uma pequena cidade lá no Cariri, Grangeiro, né? Minha mãe, Maria Evânia Cavalcante Brito Pinheiro, foi promotora de justiça, né? Ela foi fazer faculdade, já era professora de história, mas ela foi fazer faculdade quando estava grávida de mim, né? São quantos irmãos? Nós somos 4, né? Eu tenho 3 irmãos, então. Sou o mais novo, sou o caçulinha, né? E aí, de fato, eu pude experimentar por meio deles um imenso amor. E lá em casa tudo sempre foi muito organizado, né? Muito família. Na quinta-feira é o dia deles, era o dia de papai e mamãe, eles saíam sozinhos e por mais que a gente esperneasse, era o dia deles, né? Na sexta-feira era o dia da gente sair em família, aí a gente ia comer uma pizza lá na de Itália, né? Eu pensei, ixi, rapaz, faz tempo. Talvez você não conheça, que você é mais nova. Não, mas eu sei, essa de Itália aí ficou muito conhecida, né? Exato. E assim, interessante, porque essa questão de ter colocado o dia do casal, quer dizer que desde sempre vem crescendo com essa referência, não só do pai e da mãe, mas de um casamento sólido. Exatamente, né? Minha mãe já está na eternidade, mas... Tem uma foto dela aqui, vereador. Eu geralmente puxo aqui, porque a gente não coloca na tela, mas aqui estava no seu Instagram, acredito que as pessoas consigam também ver. Quer dizer, me alegro por ter nascido em um lar católico cheio de amor, né? Pela família, pai e irmãos que formou a base de quem sou hoje. Parece aqui bem carinhosa, um relacionamento bem próximo. Minha mãe, quando faleceu, vai fazer agora 13 anos, nesse ano de 2023. E os olhos enchem de lágrimas sempre. Porque não tem como não se... Minha mãe era muito cheia de ternura, ao mesmo tempo que era muito firme, uma mulher que defendia os valores, Foi com ela que eu aprendi, de fato, a defender a vida, a defender a família, né? E ela, quando ela se foi, né? Quando ela foi para a eternidade, me lembro dos últimos momentos que eu estive com ela, ela disse, meu filho, você tem que escrever livro, você escreve bem demais. Mãe sempre jogava a gente para cima, no momento difícil, sempre acolhia, sempre era um porto seguro para nós, para todos da família, né? Então faz quantos anos? O senhor falou há pouco? 13 anos. Vai completar agora 13 anos no final desse ano de 2023, né? Ela foi em 2010. Ela já ia ser
promovida a procuradora de justiça, né, por antiguidade. Ela já tinha saído a vaga, tinha sido publicada a vaga de um procurador que tinha se aposentado, e ela faleceu no dia 9 de dezembro. No dia 19 de dezembro ia haver a reunião do Colégio de Procuradores, que é o procedimento, para que o nome dela pudesse ser aprovado. Né? Foi questão de saúde mesmo? Foi um AVC hemorrágico. Nossa. Né? Tava bem, depois logo da festa lá de Nossa Senhora da Conceição, na cidade que é a padroeira Nossa Senhora da Conceição. Aí no dia seguinte ela estava com minha tia jogando palavras cruzadas e começou a sentir uma falta de ar e levaram para o hospital, mas teve uma parada cardíaca, houve a ressuscitação, mas aí numa segunda parada cardíaca já não teve mais retorno, né? E para nós foi uma grande dor, mas eu posso dizer para você, Poliana, que não ficou restando dizer nada. Não ficou nenhuma lacuna, não, né? Tudo foi preenchido e dito em vida. Porque tudo que a gente aprendeu muito com ela a declarar, né, o amor, a não deixar para depois, a não guardar mágoa, a não... Então, assim, em vida, a gente se amou muito. Entendeu? Então não ficou aquela história de dizer assim, eu podia ter feito mais, eu podia ter dito isso. Não ficou. É interessante porque é uma família grande, de 4 filhos. Eu tenho 3, então também, né, assim, como o senhor tem essa família grande, e às vezes a gente dá atenção mais para um e o outro acaba sentindo, mas pelo que eu percebo, apesar de que é o caçula que está dizendo isso, mas ela soube, né, distribuir esse carinho. É porque para nós é muito claro que cada um é único e cada um demanda sua atenção especial, né? Então, vamos dizer, aquele que é mais frágil precisa de mais cuidados. Aquele que é mais espivitado precisa que você dê mais freios, né? Você dê os limites. Então, para cada um existe a forma de amar. Então, não tem como você mensurar e como comparar quem é que amava mais. Aí você ama cada um unicamente. É uma sabedoria. Eu passei por isso quando eu, na minha... porque eu tenho 7 filhos, né? Sim. 2 no céu e 5 aqui. Então, quando a gente perdeu os 2 primeiros, para nós foi muito difícil, porque na terceira gravidez, o nosso filho também foi desenganado. Né? Disseram que não ia vingar, teve um descolamento e que não vingaria, né, a gestação. Mas a médica disse também, olha, mas rezem, vocês são pessoas de oração, rezem, façam repouso absoluto. Para mim foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um período de grande conversão, porque Deus dizia, e eu soube da gravidez dele por meio de uma oração que eu estava fazendo, e que Nosso Senhor disse assim, Jamila engravidou ontem. Foi mesmo. E aí eu disse... Foi em sonho? Não, foi na oração mesmo. Foi na oração. Porque no caminho da oração, muita gente... Não é uma locução interior, mas é a oração onde você tem a intimidade com Deus, e nessa intimidade ele vai falando contigo, né? E ele vai confirmando por meio da palavra. Sim. Então ele me deu 2 palavras também que confirmavam, que era uma palavra do nascimento de Davi e do Emanuel, uma virgem dará à luz um filho e tal, e ele será chamado Aí o nome Emanuel. dele, então, qual é? Davi Emanuel. Davi Emanuel. Eu tenho um Davi Gabriel, que a gente também soube por sonho, por isso que eu perguntei. Interessante. Então você sabe bem como é. E aí, nesse sentido, foi um período de conversão. Por quê? Porque nesse momento eu cheguei para Deus e disse assim, meu Deus... porque ela teve um sangramento, a gente foi na médica, ela disse, olha, esse descolamento aqui é enorme, não tem condições de vingar não, mas rezem. E aí de fato teve um momento que eu cheguei para Deus e disse assim, meu Deus, me ajuda, eu quero tanto ver o rostinho de um filho meu, queria tanto ver um filho meu crescer, se não for da tua vontade, que eu tenho filhos, né? Eu estou contando aqui, a história é longa, mas eu estou abreviando, que eu tenha filhos do coração, né? Que tu me digas, ele disse que de fato eu teria filhos, né? Ele me deu uma passagem de Isaías 44 que fala que vai abençoar um, vai abençoar outro, vai abençoar a minha descendência, um será assim, outro será assim, e eram 3, né? Tanto é que eu dizia Quer dizer que os 2 primeiros que foram perdas mesmo, e aí o terceiro, a terceira gestação ficou em risco. Ficou em risco e já desenganado. E aí durante a gestação eu pedi muito a Deus que ele me ajudasse a ter fé e acreditar nas promessas dele. Foi aí que veio
essa palavra que é muito forte na minha vida, Deus é fiel. Porque eu sempre preguei, sempre falei que Deus é poderoso para prometer o que quiser e é fiel para cumprir o que promete, né? Só que aí muitas vezes, e aí na oração Deus disse, tu não vive falando isso? Eu digo, vivo. Ele disse, porra, acredita. Eu disse, porra, me ajuda a acreditar. E de fato, ao longo da gestação, todos os dias ele me dava essa frase. Foi repouso absoluto durante toda a gestação? Toda não, mas pelo menos uns 4 a 5 meses. Né? E ele nasceu com 7 meses. É a Jamile. Jamile. A Jamile, a esposa. A mulher admirável, a mais bela das mulheres. Ela me perdoe, mas para mim ela é a mais bela. E era nesse sentido, todos os dias eu chegava em casa, Deus ia aumentando a minha fé. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu não tinha visto essa palavra, Deus é fiel. Aí eu disse, Deus, hoje tu não me deste nenhum, Deus é fiel. Quando eu fui entrando dentro de casa, tinha um carro estacionado do lado, escrito, Deus é fiel. E aí com 7 meses e 10 dias, ela me acordou de madrugada e disse, amor, acho que eu estou sangrando. Quando eu acendi a luz, aí uma poça de sangue na cama, você fica desesperado, você não sabe o que fazer. Eu peguei o controle remoto da televisão, fiquei tentando ligar para o médico do controle remoto, porque e aí a gente foi pro hospital, coloquei 5 toalhas no banco do carro, ficaram todas encharcadas de sangue. Chegou no médico, de fato ela tomou alguns remédios, viu que auscultou o bebê e ele não estava em estado de sofrimento, e aí foi tomar um medicamento para poder diminuir o sangramento, mas já corria um risco de vida, né? Tanto ele como ela. Meus pais chegaram lá, e aí eu voltei para casa para trocar de roupa, e aí eu fiz uma oração quando eu estava voltando pro hospital. Eu disse, meu Deus, eu sei que o teu plano é de felicidade, tu sabes o que é melhor. Eu não enxergo um palmo além dos meus olhos. Mas se fizer parte do teu plano que Jamile ou Davi morram, ou que os dois morram, se fizer parte do teu plano isso, e se for possível trocar, pode tirar a minha vida no lugar da deles, eu a dou de bom grado. E na hora que eu falei isso, passou uma Kombi do meu lado, escrito, Deus é fiel. Aí como é que eu não faço tudo que esse Deus me pedir? Aí chora ele, chora eu, fica todo mundo chorando aqui agora. Eu também tive 2 perdas, né, gestacionais, a gente sabe que é um sofrimento muito grande, e quando a gente quer muito, né, no meu caso foi o primeiro e o penúltimo. E quando a gente quer muito um filho, a gente fica assim, por quê? Né? Poxa, a gente vê tanta gente que não está querendo filho, a gente está pedindo tanto, e buscando, né, superar essas provações da vida. Então, conseguiu e veio. Então, o seu é Davi Emanuel. Davi Emanuel. Ficou ainda 8 dias na UTI, mas ficou bem, graças a Deus, não teve nenhuma sequela. Depois veio Maria Clara, depois veio Jorginho, aí Maria Isabela e Maria Liz, né? Até me lembro quando eu falava, eu dava esse testemunho de que Deus tinha me prometido 3 filhos, quando eu ainda não tinha nenhum. Né? Então, vocês vão ver como Nosso Senhor é fiel, ele vai me dar esses 3 filhos. E aí já são 5, né? Tanto é que eu desde criança eu dizia que eu ia ter pelo menos 4, porque eu sou o 4. Né? O nome de Isabela... Olha. Essa aí já era... Aqui, ó, já tem os 3, né? Já estava esperando, mas eu me alegro pela minha esposa, que sempre é voz de Deus na minha vida, e pelos filhos, aos quais eu posso me entregar na liberdade do amor. Quer dizer, família grande, família... né, unida também, que eles sempre estão juntos nos momentos de missa ali, nos momentos de celebração, quer dizer, todo mundo caminhando. Agora, como é que é esse trabalho? Um filho de José e Maria, né, que no caso o vereador é filho de um José e de uma Maria. Eu até tenho uma foto aqui também do seu pai, deixa eu ver se eu acho ela aqui, todas tiradas, né, lá do Instagram, olha. Isso é uma foto que ele tem desde a minha irmã, que é a mais velha. Ele tira foto com todos os filhos e netos dessa forma, né, ele segurando na mão, né, sentado na mão dele. Como é que era o jeito dele? Ou né? Ele é vida, graças a Deus. Tá inclusive chegando aqui agora, tá vindo lá do interior para vir para cá. Papai é um homem viril, para mim sempre foi um herói, um super-herói. Tanto é que quando eu nunca me esqueço, que
quando eu era pequeno, a gente ia lá para o interior e descia no ônibus, muitas vezes lá no Triângulo de Lavras, no quilômetro 400, isso no meio da madrugada, 3h30, 4 horas da manhã, ainda o sol não estava nascendo, e a gente ia a pé no meio dos matos para uma casa de um compadre dele, né? Lá próximo ali ao Triângulo de Lavras. E aí quando a gente ia no caminho, aí você imagina, uma criança, eu escutando aqueles barulhos, e aí você começa a imaginar, né, coisa, e ele vendo que eu tava com medo, né? E porque a minha imagem era assim, eu segurando a mão do meu pai aqui, né, mais ou menos na minha cabeça, eu era criança. E ele dizendo: "Que foi, meu filho?" E ele e eu vendo só, né? Aí eles: "Tenha medo não, que seu pai tá aqui. Se vier alguma coisa, eu largo bala dele." Né? E aí todo o medo foi embora, porque eu sempre confiei muito no meu pai. Né? Tanto é que quando eu sofri uma perseguição aqui na Câmara de Vereadores, quando eu estava lutando contra a ideologia de gênero, e que um sindicato aqui me perseguiu, né? E que ficavam gritando: "Queima o Jorge", do lado de fora da Câmara e tal. E meu pai estava aqui, né? E eu recordo que eu estava na tribuna, ele estava do outro lado. E aquela visão me remeteu àquele tempo, né, em que meu pai estava, quando eu era pequeno, né? E ele disse: "Tenha medo não, que eu estou aqui." Né? E isso é essa relação de confiança, onde eu tenho, foi também vendo meu pai de manhãzinha se ajoelhando diante de Deus, que me fez também querer me ajoelhar diante dele. Por quê? Porque se meu pai, que era aquele fortão, se ajoelhava diante de alguém, eu também devia me ajoelhar diante dele. E como era a infância? Onde passou a maior parte da infância? Era de brincadeira? Enfim. Vivemos muito bem a infância. Eu estava até começando naquele momento falando quando a gente estava em Fortaleza, porque eu viajava muito lá para o Cariri, né? Então, aqui em Fortaleza, a gente tinha mais ou menos essa programação. Durante a semana, na quinta-feira, meus pais saíam à noite, né? Na sexta-feira, nós saíamos juntos. Aí era ou para de Itália ou lá para o Alfredo. Né? Aí a gente, no sábado, nós íamos todos lá para o Ronce, aquele Ronce ali da Antônio Salles, com Barão de Studart, né? E aí lá a gente fazia a feira da semana, todos nós íamos juntos, fazíamos a feira da semana e logo depois comíamos uma feijoadazinha lá, que tinha também no restaurante. E no sábado à tarde, aí cada um tinha suas coisas, né? E no domingo pela manhã sempre íamos para a missa juntos, e depois normalmente a gente ia para a praia. Olha isso. Né? Então foi assim que a gente foi crescendo, sempre em família. E com juntos. Uma rotina, porque às vezes Isso. dizem: é muito ruim ter rotina. Ruim para quem? Porque a criança guarda direitinho como é que foi ali. Não, né? tá aqui guardado. Eu sempre falo sobre isso, inclusive hoje, quando eu vou dar pregação, eu falo sobre isso. Sobre essa questão de o casal ter o dia certo, ter o dia deles, né? Aí ter o dia da família, ensaiar. E a gente tinha isso muito forte. É por isso que eu sou muito família, porque eu vivi isso. E sou muito grato a Deus, porque eu tive talvez o que no plano de Deus deveria ser para todos, mas que muita gente não teve, né? E isso de fato me deu e me fez ter uma profunda gratidão a Deus, de maneira que quando eu ingressei no Shalom em 93, em 97 eu fui em missão para Salvador, né? Essa missão que eu vivi em Salvador, eu fui para passar 2 anos dedicados exclusivamente à intimidade com Deus e à formação e o cuidado para com os jovens. Então eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, não recebia salário, eu vivia como se fosse um franciscano. Mas chegou a pensar em ser padre mesmo? Não. Me abri, mas nunca eu tive esse chamado. Desde criança eu sempre me senti chamado muito ao matrimônio, mas ao mesmo tempo eu me abri a ver se era vontade de Deus que eu fosse sacerdote. 2 anos ficou lá? Na verdade eu fiquei 6, era para passar 2, aí fiquei 2 anos e 8 meses vivendo dessa forma, que é o que nós chamamos, na realidade de hoje, de comunidade de vida. Eu vivi como comunidade de vida.
Dentro da minha comunidade, que é uma nova comunidade, quando a gente fala nova comunidade, é um termo que se utiliza dentro da igreja para falar sobre essas novas instituições, esses novos institutos que não são os institutos religiosos tradicionais. Tem uma casa lá perto de onde eu moro, na Desembargador Leite Albuquerque ali, que tem do Shalom, porque na verdade fica próximo, né, à comunidade, e eu vejo que tem uma casa ali do Shalom de jovens, eu não sei o que é exatamente. Mas é um ali. Centro de evangelização ou é uma casa comunitária? É uma casa comunitária que sempre entra ali, não é? Ali. Qual é a rua? É na Desembargador Leite Albuquerque, ali próximo a Tiburcio Cavalcante. Eu sei que tem uma casa lá, tem né? Do lado da João e Maria, que é uma clínica pediátrica. Deve ser uma casa, porque assim, tem as pessoas que vivem, como eu falei, tem uma vida comunitária. Aí existe a casa dos homens, a casa dos rapazes, a casa das mulheres, né? E aí é uma residência comunitária, não é o centro de evangelização. O centro de evangelização é onde acontecem nossas missas, grupos de oração, formações. Onde tá saindo o metrô, né? Hoje a gente tem vários casos, a gente tem hoje em 30 bairros, né? Casas, centros de evangelização. A gente tem ali no Shalom da Paz, aí tem Parangaba, Mudubim, Parquelândia, Conjunto Ceará, Messejana, Estrada do Fio. Tem o colégio Shalom. Temos o colégio Shalom, os meus filhos... ali é Joaquim Távora, mas... Eles botam ali como se fosse São João Tauap. Exato, que é ali no Oswaldo Cruz. Sim, muito bom aí também. Quinta-feira tem a missa também Temos a missa lá com oração de cura, que é com o Padre Antônio Furtado. E temos diversas ações. Nós temos também a Casa Ronaldo Pereira, que é uma casa que fica ali próximo ao Rio Mar, Papicu, que funciona como uma casa que trabalha no contraturno escolar para atender as crianças de famílias carentes na região. Então ali a gente tem aula de artes, música, inglês, se não me engano francês, culinária e outros cursos mais que funcionam no contraturno escolar. Se de manhã nós temos alunos, crianças que estudam em escola pública à tarde, aí vão para lá para amanhã para ter estes cursos, e também muitas vezes ali onde eles vão almoçar, a gente tem ali as refeições, tem 2 refeições, são 2 ou são 3 refeições, você tem o café da manhã, um lanche e o almoço. E para aquelas que chegam, o almoço, o lanche e um lanchezinho, um jantarzinho. Sim, aí, né? E que é também aquilo que nós contribuímos para a sociedade com a assistência a essas crianças carentes. São 150 crianças que são atendidas na Casa Ronaldo Pereira. E nós temos muitas outras atividades. Nós temos uma casa que por um tempo chegou a ser casa de acolhimento para pessoas em situação de rua, mas hoje a gente funciona só durante o dia, para essas pessoas, para poder fazer sua higiene, dormir um pouco. Sim, um lugar de apoio. Um lugar de apoio durante o dia. E temos outras ações sociais nesse sentido. Sim, eu fico pensando como é que foi esse período desses 6 anos. Eu já fiquei um período hospedado, digamos assim, não é bem uma hospedagem, mas em comunidade assim de freiras, né? E aí, para quem está acostumado, tudo bem, mas para quem não está, por exemplo, não tem televisão no quarto. Então, era uma televisão só na sala para todo mundo compartilhar. E aí você entra no quarto e fica assim, sou eu e o meu silêncio, né? E a minha cama. Só que foi um período, foram 10 dias. Mas 6 anos num processo totalmente diferente, de muito autoconhecimento, imagino. Imenso, né? Você tem uma vida comunitária onde você vai viver ali com pessoas diferentes, porque a nossa comunidade hoje, nós já estamos em mais de 30 países. Foi fundada aqui no Ceará, em Fortaleza, mas já estamos em 30 países. Então nós temos pessoas de todos os cantos, inclusive de outros países. E nessa experiência comunitária, você vai tendo ali, a parte da manhã toda dedicada à oração e formação, onde pela manhã a gente tem a faxina da casa, temos a Santa Missa, o café da manhã, depois nós temos uma oração comunitária. Essa manhã a gente vive no silêncio. Né? Então a gente se relaciona, mas não conversa pela manhã. A própria alimentação também. Aí na alimentação é meia voz, o máximo que você vai falar é passa aí o sal para mim. Baixinho, né? E nesse sentido, e na parte da tarde, aí a gente tem um almoço, aí na hora do almoço aí já é a festa, já não tem mais o silêncio, e isso faz parte da vida e da dinâmica comunitária. E depois a gente volta para casa para se arrumar para ir para o apostolado. Aí na parte da tarde, cada um tem os seus apostolados, né? Alguns têm
comunicação, nós temos rádio também. É o serviço. Né? Serviço. Que é o serviço. E aí temos aqueles que se dedicam a cuidar de jovens, a formações, os apostolados ou ministérios produtivos, que é o caso do Economato e outros, mas a gente tem lanchonete, livraria. Mas estava com que idade nessa época que foi Nessa época foi assim que eu me formei, eu fui com 22 anos. Formou em Direito, me formei em Direito, 96-2, pela Unifor, Universidade de Fortaleza. E em 97 fiz o exame de ordem, né, da OAB, passei, mas não fiz a minha inscrição. Por quê? Exatamente porque eu ia dedicar esse tempo à evangelização. E aí, no ano 2000, eu pedi para permanecer lá, mas aí eu já vivia como uma aliança, e foi quando eu comecei a trabalhar no Tribunal Eclesiástico de Salvador. O Tribunal Eclesiástico é o tribunal da igreja, que lida com várias causas, questões, porque quando a gente fala da Igreja Católica, algumas pessoas pensam que é uma coisa muito informal, que a gente tem orientação. Não, a Igreja Católica ela tem todo um ordenamento jurídico, existe o Código eu vi que, no de caso, Direito o senhor é Canônico. especialista em execução penal e direito canônico. Não é Exato. isso? Quer dizer, tem uma atuação especializada nessa área. Sociedade Brasileira de Canonistas. Exato. Eu participei durante muitos anos. Hoje eu já por conta de toda a dedicação à vereança, hoje já faz alguns anos que eu não participo da sociedade, mas eu era ali logo do começo dos membros da Sociedade Brasileira de Canonistas. E aí eu atuei no Tribunal Eclesiástico de Salvador por 15 anos. Mesmo quando eu voltei para Fortaleza, eu continuei tendo essa atuação no Tribunal Eclesiástico, principalmente naquelas causas de nulidade matrimonial. Né? Nulidade matrimonial são aqueles casamentos que foram realizados na igreja. Quando você casa na igreja, você faz uma promessa que tem lá na palavra de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, para sempre. Mas existem algumas situações em que aquele casamento, por mais que tenha acontecido a celebração, por mais que tenha acontecido filhos, ele não é válido. A mulher ou o homem descobriu alguma coisa que não sabia e ele tinha algum vício. Não, tem várias possibilidades. Pessoas que casam sem liberdade interna, aquelas pessoas que engravidou, aí casou só por causa de uma gravidez. Aquelas pessoas que casam, mas não tem o mínimo entendimento do que é o matrimônio, pessoas que casam e já casam traindo o seu cônjuge. Aqui, né? O vereador Jorginho. Pizza. A gente entrou aí nessa trend, vida e pró-família. Aí falando dessa história de nulidade e tudo, também tem isso daqui que estava lá na sua publicação, que é até sobre uma fala, né, relacionada a Sandy, que todos conhecem, e aí de não romantizar o divórcio, porque às vezes simplificam demais um relacionamento de 20 anos acabou e tá tudo bem, não é bem, né? Exato, e não é nada de romantizar. Por conta de trabalhar com nulidade matrimonial, a gente foi fazendo todo um trabalho de ajuda aos jovens a se preparar adequadamente para o matrimônio, para a vida matrimonial e para terem um casamento feliz. Por isso que a gente também fazia um programa de rádio, que eu acho que isso aí você não pegou, radialista. Pegou também, não? Eu acho que não. Pois é, a gente fazia também um programa de rádio, onde a gente trabalhava o tema exatamente do relacionamento. Era relacionamentos de A a Z, da atração ao casamento feliz, né, o Z. Então a gente ia falando de todas as questões desde o início, desde o momento em que você se atrai. Sim. E tudo, o apaixonamento. Acho que era nesse programa aí que participava mais uma pessoa, né, e aí vinha um convidado. Isso. Eram 3 pessoas, então. Que era normalmente a Geise e... Tá aqui nos bastidores. Eu, a Geise e fazíamos e conversávamos também muito sobre essas questões do relacionamento a dois. E aí a gente também ajudava e contribuía para que muitos casais que estavam passando em crise pudessem viver aquele momento e tirar o proveito, porque a crise faz parte da existência humana. Nós temos as nossas crises existenciais, crise de fé, crise de vocação, crise no relacionamento, crise no casamento, e se você souber aproveitar, você sai mais forte desses momentos de crise. Então, quando você sabe, tem um entendimento de que a crise faz parte do crescimento, inclusive, a palavra crise, ela tem uma raiz que é o do crisum, que vai se remeter exatamente a crescimento. É um questionamento, é uma situação, respostas que antes te satisfaziam, não satisfazem mais, você precisa aprofundar suas respostas. Então a gente contribuía muito para ajudar os casais a encontrarem essa resposta por este novo tempo que eles passavam para
passar bem e continuarem, permanecerem casados. Dizem até os médicos, não existe crescimento sem dor. Até a criança, para crescer, sente uma dor óssea, alguma coisa, né, nesse sentido. E deixa eu perguntar, nos momentos livres, eu sei que o senhor trabalha demais, né? Eu estava procurando dentro do nosso sistema da Câmara, vi, inclusive, esse combate à obesidade infantil, e aí até pensei sobre essa questão da qualidade de vida, né, de alimentação, exercício. Como é que é a sua rotina? Como conseguir, né, manter a mente sã, o corpo são? Eu, em 2021, aí eu comecei a fazer, inclusive, uma dieta, comecei a fazer exercício, e que foi motivo para motivar outras pessoas, foi um motivo que ajudava a incentivar outras pessoas também a caminhar nisso. Eu estou precisando voltar. Mas como é que está na rotina? Não consegue hoje? Mas a questão não é não conseguir, é não priorizar. Né? Por que eu não priorizei uma vez? Então hoje eu preciso voltar a priorizar isso. E já com os meus meninos, e aí algumas pessoas perguntam, e como é que tu faz para se dedicar à família? Porque é o seguinte, eu não vou tirar dos meus meninos um período que é para eu descansar. Então, assim, no momento em que eu não estou trabalhando, eu estou com eles. E descansa que horas? Quando chegar no céu, a gente descansa. Inegociável. Quando chegar no céu, a gente descansa. Então, a gente brinca muito. Eu brinco de xadrez com o meu mais velho, a gente brinca de war, a gente assiste filme, né? Eu converso muito sobre filmes com eles que eles estão assistindo, acompanho o que eles estão vendo, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eles não têm livre acesso? Não, tem não. Tem celular, essas coisas? Os mais velhos têm, só para determinadas coisas. Por exemplo, o terceiro, ele tem só para joguinhos. E mesmo esses joguinhos a gente fica acompanhando, né? E os dois mais velhos, eles já sabem, a gente acompanha e a gente verifica o que eles estão assistindo. E eles sabem que nós verificamos. E que se assistir alguma coisa que não deveria, aí já perdem o direito. E o que é que não deveria? Relacionado à violência, relacionado à faixa etária? Principalmente faixa etária e aquilo que são essas brincadeiras. Porque hoje nós temos que ver aquilo que os meninos estão consumindo em todo o sentido daquilo que vai formá-los. As brincadeiras, essas brincadeiras que pode ter, inclusive incentivar suicídio, filmes ou alguma coisa que remeta a uma erotização. Né? Graças a Deus lá em casa eu não tive muitos problemas com isso, porque até o mais velho, ele é muito voltado aí para a questão, isso aí não foi a gente que incentivou. Foi pelo exemplo mesmo, provavelmente, né? Ele sim, eu creio muito nisso. Ele reza o texto todo dia, né? Ele nos chama para oração. Então eles não ficam, mas por quê, pai? Não deixa, não existe esse conflito, é uma coisa mais harmoniosa. Não, é harmoniosa, e por isso que eu digo assim que a gente fica acompanhando, porque a gente tem que acompanhar. Não é questão de ficar desconfiando do filho, é questão de que você precisa ver de fato o que ele está consumindo, até porque eles ainda, por serem crianças e alguns já são adolescentes, mas ainda precisa ter um filtro que eles não têm. A gente precisa contribuir para a formação desse filtro, para que eles possam dizer, olha, isso aqui não pode. Aí a gente vai e explica. Por que é que isso não pode? Por isso. E aí você vai contribuindo para que eles, quando nós não existirmos mais, eles já terem os filtros dele, eles terem a consciência formada sobre aquilo que faz. Valores mesmo, humanos. Aquilo que faz bem, aquilo que faz mal para eles. Aí é nesse caminho que a gente precisa estar sempre acompanhando, ser sempre presente. Além do que, nós vemos que hoje existem muitas mensagens subliminares, né, que acabam indo por, não sei se você recorda, pelos idos ali do nosso primeiro mandato, tinha um livro que a gente fez um comentário na Câmara de Vereadores que ele incentivava o suicídio. Eu vi outra postagem do senhor em relação também a essas coisas, né, que ficam nas mensagens, foi de um desenho. Tinha isso aqui, mas mais um desenho infantil apresentando personagem não binário às crianças. Que era continuação de Patrulha Canina. Quer dizer, isso daqui, então, sempre de olho para... De olho. Por quê? Porque aí traz uma ideologia. Uma questão de nós respeitar. Nós devemos ensinar os nossos filhos a respeitar todo mundo, independente de qualquer coisa. Quando a gente já começa a falar de cor de pele, eu acho que isso aí já é discriminatório. As pessoas, elas são respeitadas porque são pessoas.
Quando você começa a falar homem, ou mulher, ou cor de pele, ou se é alto, baixo, gordo, magro, você já entra numa seara que você já começa a alimentar uma mentalidade de discriminação. As pessoas são pessoas. Ponto. Precisam ser respeitadas. Ponto. Aí o que se pretende por meio de personagens como esse é trazer uma ideologia. E aí é o que a gente luta sempre aqui. Olha, ensinar ideologia de gênero à criança, não. Querem, depois dos 18 anos, querem falar sobre o assunto? Falem. Depois que já tenham aí formado seus valores, depois que já tenham aí um filtro estabelecido e possam ser responsabilizados por suas decisões, ok. Então é uma proteção à infância, garantir a proteção à vida e à infância. Sempre, é isso que tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje as pessoas, quando a gente vai falar sobre a defesa da criança, contra esses absurdos que são a ideologia de gênero, alguns ficam, não, mas quando você explica o que é a ideologia de gênero, porque as pessoas muitas vezes tratam dessas questões de uma maneira muito superficial e o que querem é que nós nos calemos. Não querem, por exemplo, eles não querem convencer você se a ideologia de gênero é boa ou ruim. O que eles querem é só que você fique calada, que você não fale sobre isso com seus filhos, que você deixe que eles eduquem os seus filhos. Negativo. Vamos dizer quem são os seus filhos, os nomes deles e as idades. Como é que tá hoje? Davi Emanuel, 15 anos, Maria Clara tem 13, Jorginho, 11, Maria Isabela, 8, Maria Liz vai completar amanhã 5 anos. Ah, que legal. Muito bom. Meninos e meninas, deu essa experiência completa. Exato. E fora os jogos em casa, se for para sair, vocês gostam de fazer o quê? Natureza, restaurante? A gente gosta muito de sair shopping, praça, praia, né? A gente viaja lá pro Grangeiro também, viajamos para Salvador, né? Agora que o avô deles lá de Salvador faleceu, né? O seu José, o meu sogro, aí já vai ser um outro canto que a gente, para ir, muito embora seja muito caro para todos nós, e minha esposa é baiana, né? Aí eu nem disse isso, ela foi lá que eu a conheci, nessa missão que eu fui a Salvador, foi lá que eu a conheci. Só. Quer dizer, estava aberto, né, se fosse o caso de se tornar um sacerdote e tudo, mas na verdade Deus mandou. Mas eu não fui com esse intuito de ser sacerdote, eu fui com o intuito de missão e de tentar pagar um pouquinho da dívida de amor que eu tinha, porque como eu disse para você e como eu falei da minha família, eu fui muito amado. Fui muito amado pela minha família, fui muito amado pelos meus amigos, fui muito amado. Então eu achava que eu deveria pagar um pouco desse amor que eu tanto recebi, né? Só que lá em Salvador a experiência que eu tive foi que minha dívida só aumentou. Quanto mais eu amei, muito mais eu fui amado, né? Eu dormia 4 horas por dia, totalmente dedicado à evangelização, totalmente dedicado ali quando eu dormia 4 horas por dia, existia o tempo que era para você dormir mais, mas é porque ali muitas vezes na vida comunitária, muitos irmãos vinham conversar com a gente, vinham perguntar e vinham pedir para rezar e tudo, e aí nesse sentido é que a gente acabava diminuindo também o tempo de oração, mas sempre dedicado muito à evangelização dos jovens, e lá foi quando eu comecei também a me dedicar ao cuidado às famílias, né? Porque os pais muitas vezes chegavam lá para nós no Shalom e vinham me procurar dizendo assim: o que foi que você fez com meu filho? Eu quero isso para a minha vida. Né? Você então provou ali daquela água, né? E aí viu a diferença na vida dos filhos e queria aquilo para a vida deles, que coisa né? boa. Então aí nesse sentido a gente começou também a ajudar muitos casais. E aí com a nossa ida para o Tribunal Eclesiástico, né? Eu sou advogado por formação. Eu digo que eu sou um péssimo advogado na área civil no que diz respeito a divórcio, porque os casais que me procuravam para se divorciar, eu fazia a reconciliação, né? E eu, então, nesse sentido, eu sou um péssimo advogado para isso, né? Sempre buscando a reconciliação do casal, e graças a Deus, muitos conseguiram, de fato, passar pelo momento difícil que estavam vivendo, se reconciliar e levar à frente o casamento com uma qualidade de vida e no relacionamento, né? Vereador, só pedir aqui uma sugestão. Tem alguma sugestão de filme e de livro, de repente, ou de um ou de outro, ou dos dois? De livro, eu gosto muito da Imitação,
né, de Cristo, sem pensar muito. Eu me lembraria aí do Senhor dos Anéis, que é um livro também bem bacana, né? Crônicas de Nárnia, que eu gosto muito também. Alguns livros que nos remetem à nossa história, Iracema. A diversidade, então, de temas. Exatamente. Mas quando a gente começa a estudar e começa a ler, e aquela leitura que você encontra prazer, tem algumas de formação. Estava lendo recentemente um de C.S. Lewis, que eu não me lembro agora o tema direito, mas é mais ou menos assim que diz: Carta do Diabo a seu Aprendiz. Né, que aí ele vai contando como é que ele se utiliza de situações para atingir as pessoas, Era o diálogo, são cartas trocadas entre demônios. Nossa, né, pesado, dizendo, assim, bem forte a leitura. É uma leitura pesada, mas ao mesmo tempo reveladora, porque para nós eles, como é que você faz isso? Olha, são incentive coisas do dia a dia, que a pessoa não percebe. Olha, não tem problema se ele for rezar, não. Você só faça assim, assado, que aí essa oração não vai valer de nada e tal. Nossa. Como é que você fomenta a briga em família? Como é que... Aí você vai olhando e é bastante interessante. Como Cartas do Demônio? É Cartas do Diabo. Do Diabo. A seu Aprendiz, C.S. Lewis. Né? E se filme, gosta de que estilo, qual indicaria? Eu não posso deixar de ser o dos Anéis também, né? O Hobbit, gosto muito. Tem uma série que eu estou assistindo agora, que é bem bacana, que é da área de Direito Suíte, né? Homens de Terno. Gosto muito de aventura, de ação, filmes de Indiana Jones, né? Com os meus filhos, gosto muito de Transformers, né? Então, principalmente Maria Clara, minha segunda, gosta muito de Transformers, e eu acompanho todos esses filmes, né? Alguns desenhos, Liga da Justiça, com eles. Então, assim... mas eu também digo que tem uns filmes muito bacanas que são de espiritualidade, mas não são cansativos, maçantes, né? Você tem de São Felipe Neri, né? Ajuda aqui aos universitários, São Padre Pio, fantástico. Você já assistiu o filme São Padre Pio? Não assisti, não. Muito bom, muito bom. Se tiver oportunidade, assista. O documentário aí de São João Paulo II, né? Eu falei do documentário dele, mas o que eu gostei mais foi o livro da biografia dele, São João Paulo II. Fantástico, apaixonante. Seriam esses, né? Tá ótimo, vereador. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre sua vida, sobre sua história, conheceu melhor, né, a sua família, seus valores. Queria agradecer pela presença, tá certo? Não sei se você quer colocar também alguma coisa. De repente, até, quem sabe, deixar uma palavra, uma mensagem aqui para quem nos assiste agora. Eu queria muito agradecer a você, Poliana, né, a oportunidade de a gente conversar aqui e de poder entrar um pouquinho mais na vida, né? Porque, como se diz, às vezes você olha um político impressionante, como quando a gente fala de política no meio comum, muitas pessoas já torcem a cabeça, né? Já política, tendo logo o entendimento de que quem está na política está ali para roubar, para corromper, para se corromper, como se a última palavra na política fosse a corrupção. Não é. A política, ela não é um local onde a gente pode dizer, muito embora nós tenhamos, infelizmente, muitas pessoas que se corromperam, muitas notícias de corrupção, a política não é um local para isso, a política é um local para servir. E a própria Igreja Católica, ela tem isso muito claro em diversos documentos. O Papa Francisco, o Papa Bento XVI, São João Paulo II, todos diziam a mesma coisa, que a política é a forma mais excelente de caridade social. Nós somos chamados a amar, a cuidar das pessoas. E na política, uma decisão minha, uma decisão de um político, não atinge só uma, duas pessoas, atinge milhares ou até milhões, como é o caso de Fortaleza. Então, é uma forma de servir, não é uma forma de se servir. Então, eu acho que também as pessoas elas deveriam acompanhar mais os seus políticos, rezar mais por eles, né? E também entender aquilo que para nós é a política, para mim, de maneira muito clara, é um altar
onde eu me oferto juntamente com minha família. Por isso que é um sacrifício, de fato. Tudo que a gente, às vezes as pessoas olham e pensam que é glamour, pensam que vereador não faz nada. Ontem mesmo, no meu dia a dia, ontem eu estive aqui na sessão plenária, comissão, estive em Pacajus para tratar com uma determinada empresa sobre ações em Fortaleza, depois fui a Guaiúba para tratar de uma outra questão e de uma inauguração de um estabelecimento de um amigo, e assim a gente vai vivendo uma vida que é totalmente doada, totalmente dedicada a esta missão de servir ao povo fortalezense. Então, quando for falar dos políticos, não olhe logo com esse olhar de corrupção, mas tenhamos assim a caridade. São pessoas que estão buscando servir. Tem aqueles que infelizmente saem do plano, saem do direcionamento de servir e se servem do poder, tem. Mas não é para se servir que nós nos tornamos políticos. Então, rezem por nós, né, para que nós sempre façamos da política um local de oferta e de serviço a principalmente os mais vulneráveis, e nunca que nós nos sirvamos do poder. Tá ótimo, muito obrigado, vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, um prazer receber o senhor. E o senhor acompanha também, olha, você aí de casa, se quiser assistir, além deste momento agora, vai lá no YouTube, quando quiser, e dá para assistir novamente esse e os outros que já passaram por aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.